Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. Hoje, 7 de fevereiro, eu estou aqui no hospital com meu esposo, são 13 horas e 5 minutos aqui no meu relógio, e eu sempre estou aqui no quarto dele, eu não deixo a minha mente ficar vazia. Vem a angústia, vem a tristeza, vem a vontade de chorar, uma porção de coisa que vem para nos entristecer devido ao quadro que ele está vivendo e eu junto com ele. Mas eu estou sempre com a palavra de Deus na mão, sempre lendo, meditando, orando, louvando a Deus, ainda que com lágrimas,
mas eu não deixo de acreditar que Deus está no controle da minha vida e do meu esposo. Aqui no hospital, eu tenho falado, entra médico, técnicos, enfermeira, nutricionista, fono, assistente social, fisioterapeutas, e muitos deles me encontram orando, cantando, com a Bíblia do lado da cama do meu esposo, lendo textos bíblicos, me encontram chorando, me encontram triste, às vezes me encontram sorrindo. Uma coisa eu sei, em todo o tempo eu estou buscando o Senhor. Em todo o tempo, aqui no quarto, eu sinto a presença de Deus conosco. Eu sinto a graça e a misericórdia de Jesus operando maravilhas. Mas como, irmã Neuza, seu esposo não melhora? Ele está cada dia pior. Mas isto eu não coloco como algo que venha abater a minha fé. Eu peço a Deus que seja qual for o momento que nós estivermos passando, que eu nunca perca a esperança que Deus não nos dá além do que nós possamos suportar. Os dias têm sido difíceis, mas eu continuo cantando, mais grato a Ti, mais grato a Ti. Por que Deus tem feito maravilhas? Porque tudo que o meu esposo tem precisado, ele tem sido atendido aqui nesse hospital. Ele ficou internado, no primeiro mês, os médicos queriam dar alta. E ele tinha alguns procedimentos para fazer na pele, tirar algumas, eu chamo de caroço, mas eles dão outro nome. E eles diziam que não iam fazer, porque aqui não tem convênio, que ele tinha que ir para casa. E eu dizia que eu não tirava ele daqui enquanto não operassem ele todas essas lesões na pele, são lesões. E o tempo foi passando, e todos os dias eu falando a mesma coisa, e ele dizendo, ele já pode ter alta, e eu dizia, eu vou levar ele para casa, quando vocês operarem essas lesões na pele dele. E eles repetiam, aqui não tem esse convênio, aqui não tem dermatologista. E eu dizia, se tem ou não tem, eu não sei, eu sei que para casa eu não levo ele assim. Conclusão, após 64 dias de insistência minha, veja que no primeiro mês eles disseram que ele estaria de alta. Após 64 dias de insistência, o médico que o acompanha, ele mesmo solicitou o médico do CTI, um cirurgião, e o cirurgião tirou as 5 lesões que estavam no meu marido. 4 no braço e 1 nas costas. Então, este problema foi resolvido. Só que Deus, que tem a presciência de todas as coisas, Deus que conhece o passado, o presente e o futuro, Deus já sabia que o meu esposo ia necessitar de cuidados médicos no hospital por um tempo mais longo. Então, aquela prorrogação de extrair as lesões na pele, a qual eu insistia, foi permissão de Deus. Porque no primeiro mês, eles já disseram que ele estaria de alta. E eu insistindo, falando que eu não levaria para casa nessa situação, que ele não tinha condições de sair de casa para ir em consultório, em ambulatório. Conclusão, né? Como eu disse, após 64 dias, eles operaram, levou ele para o centro cirúrgico, o problema foi resolvido. Só que surgiram outras complicações com meu esposo. Outras complicações. E com isso, já completou no dia 2 de janeiro, 4 meses que ele está aqui. Ele tem feito todos os exames necessários, raio-x, tomografia, exame de sangue, exame de urina, neurologista vem aqui fazer a visita, otorrino, enfim, Deus tem enviado os profissionais da área de saúde para cuidar do meu marido até onde a medicina pode, até onde a medicina sabe, até onde a ciência capacita o homem. Mas chega um momento que a ciência é limitada, chega um momento que a sabedoria do homem é limitada, mas Deus não é limitado. Então Deus, ele opera
de maneira gloriosa. Por que, irmã Neuza, que você está fazendo isso? Dentro de um quarto, acompanhando seu esposo, um local sem liberdade para você falar mais à vontade. Pode chegar aqui alguém, um enfermeiro, um médico, e eu tenho que parar, dar um amém aqui e dar tchau e parar. Mas por que, irmã Neuza, que você está fazendo essa live? Porque eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Apesar do vale no qual nós estamos atravessando, eu sou grata a Deus, porque Ele tem nos socorrido. Eu quero dizer para vocês que ontem, por volta de 11 horas, o médico passou visita. E o meu esposo apresentando alguns sintomas que suspeitou Covid. Meu esposo tem 83 anos, sequela de AVC, 100% dependente. Não fica um minuto sozinho no quarto. Durante o dia eu o acompanho. À noite tem as cuidadoras. Então, quando o médico suspeitou de Covid, que é já pela 5ª vez que ele faz esse exame, e que ele disse que ia solicitar o exame, aquele do nariz, PCR, né? Ou TCR, sei lá, não sei se é P ou TCR, sei que é aquele do nariz, que ele já fez 4 vezes e glória a Deus que deu negativo. Quando o médico me disse que ia solicitar esse exame, o meu coração disparou, acelerou. E eu comecei a chorar. Chorar e chorar, e chorei muito. Porque nós sabemos que uma pessoa que é diagnosticada com essa doença, a qual a minha neta, que perdeu o irmão com 20 anos, filho do meu filho, ela chama essa doença de monstro invisível. E quando o médico disse que ia solicitar o exame, eu entrei numa angústia tão grande, eu chorava tanto aqui nesse quarto, que parecia que a terra tinha se aberto, que o chão se abriu à minha frente. Porque durante todo este ano que meu esposo está com AVC, ele não ficou sozinho, a não ser quando esteve no CTI, mas eu o visitava todos os dias. Em nenhum dia deixei de acompanhar meu esposo. E aqui no hospital, nesta internação, ele está há 4 meses, fez no dia 2 agora de fevereiro. E nesse tempo todo, eu venho aqui todos os dias. Então, a não ser 2 dias que eu precisei de me ausentar para tratar de assunto nosso, principalmente sobre ele. Mas a minha rotina é estar aqui todos os dias. E quando eu pensei em ver meu esposo sendo transferido para um hospital de Covid, numa ambulância, no isolamento, nesse quadro que ele se encontra, eu entrei numa angústia muito grande. E o que eu fiz? Acionei o exército de oração. Liguei para várias pessoas que eu sabia que ia orar e pedi a elas, olha, por favor, pare tudo que você está fazendo agora. Para cada pessoa eu mandei essa mensagem. Dobre os seus joelhos e pede a Deus para esse exame do Baldinho dar negativo, que eu não vou suportar ver o meu marido sair daqui para um hospital de Covid. Eu não tenho estrutura para isso. Eu não quero, meu Deus, que ele sofra essa separação. Senhor, não permita que no tempo final da nossa vida, pois ele tem 83 anos, eu tenho 79, então nós não estamos no início da vida, nós estamos caminhando para o final. E eu pedi, Senhor, tem misericórdia, Senhor, não permita meu marido passar, Senhor, por esse momento na vida dele, por esse sofrimento. Eu estou vendo aí Luziete, Jaqueline, Zelinda. Eu estou aqui no quarto do hospital. A qualquer hora eu tenho que encerrar. Mas eu quero contar para vocês que o exército de oração se colocou de joelhos diante de Deus e clamou a Deus. E eu clamei. Eu disse, Senhor, eu não quero, Senhor, ver essa separação do meu marido indo para o hospital de Covid. Vai ser muito forte para mim e ele não suporta ficar longe de mim. Ele chama por mim o tempo todo. E aí era 11h25 quando a enfermeira veio e colheu o material. E ela me viu me desmanchando em lágrimas. E ela disse, calma, dona Neuza, calma, ainda não se sabe, é um teste. E eu disse para ela, Rose, é um teste que só tem 2 resultados. Ou vai dar positivo ou negativo. Se der negativo, vão transferir ele daqui, eu não vou mais
acompanhar o meu marido. O que será dele sem eu? O que será de mim sem ele, sabendo que está nessa situação? Mas eu vou orar a Deus, Rose, eu vou pedir a Deus. Eu tenho um grupo de pessoas, já acionei muita gente para estar orando por ele. Então 11h25 foi colhido o material de ontem, irmãos, ontem, meus amados. E ali eu fiquei aqui no quarto, eu fiquei em oração, eu clamando a Deus pela misericórdia, clamando a Deus. E as pessoas que eu pedi que orassem são pessoas que realmente pararam o que estava fazendo e foram orar por ele. E ela disse, com 2 horas tem um resultado. E eu fiquei olhando o relógio de 5 em 5 minutos até dar 2 horas. Como essas 2 horas nunca mais que passava. Ao mesmo tempo que eu queria que as 2 horas passassem rápido, eu temia o resultado. Porque é normal a gente sentir temor, é normal a gente sentir medo. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá, o rei Josafá, com o exército todo de pé, ele sentiu medo dos 3 exércitos contrários que vieram contra ele. Mas Deus ali esteve com Josafá, e Josafá acionou todo Judá para orar e jejuar por aquela luta que ele teve medo de perder. E Deus falou para ele, nesta peleja, não tereis que pelejar. Parai e veja o livramento que eu vos farei, o que Deus vos fará. O profeta falando com o rei Josafá. E Deus deu vitória a Josafá. Ele ganhou aquela batalha, ele ganhou aquela guerra. Você e eu precisamos acreditar e confiar que quando Deus está à frente da nossa luta, da nossa guerra, da nossa batalha, quando Ele está à frente, Ele peleja as nossas guerras. E Ele pelejou pelo Baldini. E as 2 horas se passaram, e a enfermeira não entrava no quarto. Como ela tinha dito que eram 2 horas, eu pensei, a paz do Senhor, Zelinda, Deus é fiel. Jaqueline está dizendo, Deus está contigo, irmã. Amém, está mesmo, glória a Deus por isso. E como ela não veio no prazo de 2 horas, eu pensei, será que deu positivo e ela não está tendo coragem de vir me falar? Mas passaram-se 2 horas e 25 minutos e ela entrou sorrindo no quarto. E eu disse para ela, quando ela colheu o material, eu falei, Rose, eu vou saber do resultado só quando você abrir a porta e me olhar. Eu já sei qual vai ser o resultado. E quando ela entrou no quarto, 2 horas e 25 minutos depois de colhido o material, ela entrou rindo. E eu falei, glória a Deus. Ela disse, Dona Neuza, deu negativo. Acalma o seu coração. Então, amados, nós passamos por aflições muito grandes. Jesus disse, tenho-vos dito isso, que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu digo para você, na manhã, na tarde desse dia, tenha bom ânimo, tenha fé, tenha coragem de chorar e tenha prazer em sorrir. Porque chorar também é um ato de humilhação diante de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 58, que o rei Ezequias estava com uma doença. E Deus enviou o profeta Isaías para falar com ele, ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E o rei Ezequias, que tinha uma vida íntegra diante de Deus, ele virou seu rosto para a parede, ele chorou, ele clamou a Deus por misericórdia. O profeta entregou o recado e saiu. Saiu dali do local onde o rei Ezequias estava acamado para morrer. Foi Deus que mandou o profeta Isaías falar com ele. Você pode conferir lá em Isaías capítulo 38. Eu não estou lendo, mas eu sei que está lá nesse capítulo, no livro de Isaías. E ali, quando o rei Ezequias virou para a parede, ele disse, Senhor, lembra-te que eu tenho andado na tua presença. E chorou muito. E Deus ouviu a oração do rei Ezequias, viu as lágrimas dele. Deus fala para o profeta, volta, e fala para ele, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei e te darei mais 15 anos de vida. Glória a Jesus. Lucilene, Jesus te fortaleça, minha irmã, a cada dia. Amém. Cláudia Lacerda está assistindo. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. E ali,
Deus falou para o profeta: volta e diga para o meu servo, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então eu quero agradecer a Deus, estou agradecendo a todos que oraram ontem por ele. Eu pedi um grupo, eu não tinha muito tempo de falar muita coisa. Eu só pedi que orassem, que parassem tudo que estava fazendo. Há momentos, meus irmãos, que nós precisamos de parar, entrar para dentro do nosso quarto, dobrar os nossos joelhos, falar com Deus em oculto, e Ele nos ouve e nos responde. Mas se eu não estiver no quarto, irmã Neuza, fale no ônibus, fale no trabalho, fala no restaurante onde você trabalha, fala na faculdade, fala no transporte, fala onde você estiver, fale com Deus. O importante é falar com Deus, é confiar nele. Eu estou dentro de um hospital, dentro de um quarto, eu não me calo. Às vezes muitos nem entendem como é que eu posso estar passando por um momento tão difícil e ministrando a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus disse, clama, Jeremias capítulo 33, Deus usou o profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Deus nos autoriza a clamar a Ele. Eu clamei. Um bom grupo de pessoas que eu pedi clamou. E a resposta veio negativa. Ele não está com Covid. É a 5ª vez que meu marido faz esse teste. E para a glória de Deus, dá negativo. Então eu quero ver se eu consigo ler aqui com muita dificuldade, porque não é fácil. Eu não estou num ambiente próprio para gravar. Mas eu vou tentar ler o Salmo 4, que diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Você é um querido de Deus, você é uma querida de Deus. Eu também sou, meu marido também é. Saiba, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Aleluia. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Zelina está dizendo: eu fiz este teste, o PC, graças a Deus deu negativo. O teste da minha patroa deu positivo, mas era sintomas fracos. Já está boa. E o meu, por 3 vezes o teste deu negativo. Cuidei dela e graças a Deus glória a Jesus. A Zelina está escrevendo aqui, queria ler tudo, mas não deu. Então, Zelina, é assim que Deus faz. Você vê, a sua patroa teve e você deu negativo, e assim Deus tem operado maravilhas no nosso meio. Deus tem ouvido os nossos clamores. Cuidei dela e graças a Deus eu não contraí a doença. Foi Deus que não permitiu que eu pegasse. Exatamente. Deus nos blinda, porque o poder pertence a Deus. Nós somos apenas servos do Senhor que acreditamos que Deus realiza milagres. E Ele realizou mais uma vez esse milagre, porque enfermeiras aqui que entraram aqui no quarto, cuidando do Baldini, tiveram Covid. A servente que limpa aqui o quarto teve Covid. E o Senhor me livrou meu esposo. Então, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ronise, graças a Deus. E Deus ouviu a nossa oração. E diz assim o Salmo, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Vou ver se eu consigo. Vou tentar. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Eu amo essa palavra. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes,
que não sabes mais que eu te mostrarei. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes mais que eu te mostrarei. Aleluia. Eu clamei ao Senhor. O meu exército, o exército aqui humano da terra, né, que eu coloquei, acionei, clamou ao Senhor. E Deus ouviu a nossa oração. E o teste deu negativo. E continua aqui o Salmo número 4. Este salmo é de autoria do rei Davi. Ele diz assim: perturbai-vos e não pequeis. Graças a Deus que o seu Baldini deu negativo. Sim, graças a Deus, pela 5ª vez, Elinda. Glória a Deus. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Meus queridos, minhas queridas irmãs, é tempo de mais oração e nos calarmos. É tempo de nos humilharmos diante do Senhor. Os dias são difíceis, os dias são turbulentos. Hoje, quando eu acordei, 5h30 da manhã, o céu estava colorido. E eu bati uma foto. Eu falei, como o céu está lindo, está colorido. Imagina o céu de glória que nós vamos morar. Que céu lindo deve ser. Nós não temos noção da cidade santa, da Nova Jerusalém, a qual nós estamos lutando para chegar até lá. Combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. E continua Davi falando, muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. É o rei Davi que está pedindo, Senhor, nós estamos nos humilhando diante de ti, nos exalta, Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha, ele será exaltado, mas aquele que se exalta também será humilhado. Então vamos nos humilhar diante de Deus, vamos pedir a Ele misericórdia. Ele está com seus ouvidos atentos à nossa oração. E o rei Davi continua, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. O Senhor pôs alegria no meu coração ontem. Ele me deu sorrisos, me deu alegria, paz, quando a enfermeira entrou sorrindo no quarto. Gente, isso são provas que nós passamos. São momentos difíceis, momentos em que se nós não tivermos com a nossa fé em Jesus Cristo, por isso que nós sempre falamos, a nossa fé não está em Deus de barro, em Deus de pedra, em Deus de madeira. Vou ter que sair, o trabalho me chama, beijo grande no seu coração, amém. A irmã Cláudia está dizendo amém, Deus é fiel, minha irmã, sim, sempre fiel, sempre. E o rei Davi continua dizendo, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Glória a Deus. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Glória a Deus. Quando eu fui para casa ontem, que a cuidadora ficou aqui com ele, e mesmo que eu saio triste, ele não tem passado bem, o quadro de saúde dele está muito instável, mas eu fui para casa, quando eu repousei assim no meu travesseiro, eu falei, Senhor, se desse positivo o teste do Baldini, eu estaria aqui numa angústia que eu não sei nem se eu ia suportar, eu não ia conseguir conciliar meu sono, mas deu negativo. Então, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Continue orando, continue falando com Deus, continue clamando, porque Deus está atento às nossas orações, Ele está atento ao nosso clamor. Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, eu não sei se eu vou conseguir ler aqui não, porque é muito difícil, aqui não tem lugar para ler, não tem posição, eu estou mal sentada num sofá, eu mesmo segurando o telefone,
E não tem como fazer uma live como a gente faz em casa, né? Mas isso não impede que eu fale a verdade, não impede que eu dê este testemunho. Se você está passando por alguma prova, se você está passando por uma grande angústia, por uma espera, tenha fé em Deus, confie no Senhor de todo o seu coração. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não busque o Senhor pela metade, busque Ele por inteiro. Apesar do meu choro ontem, apesar da minha angústia, eu disse: Senhor, nada vai além das nossas forças, nada vai além do que nós possamos suportar. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravado, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então, a mão do Senhor não está encolhida, o ouvido do Senhor não está agravado. Deus está estendendo a sua mão para mim e para você. Deus está te dizendo, através dessa live aqui, dessa imagem balançando, e eu mal sentada, dizendo: esta palavra veio também para fortalecer o seu coração, a sua fé, a sua esperança. Lamentações 3:26 diz: Paula Medeiros assistindo, seja bem-vinda, Paula, Deus te abençoe. A palavra de Deus diz em Lamentações 3:26: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Glória a Jesus. Aguardar em silêncio não é fácil. A nossa natureza normalmente é de falar, é de desabafar, é de procurar alguém. É normal que a gente faça isso. Mas tem um limite também o nosso falar. Tem um limite também até onde, o que estamos falando. Estamos falando ou estamos murmurando? Que às vezes é necessário a gente falar. Mas é necessário também nos calarmos. Então eu deixo essa palavra e termino agradecendo a você que entrou aí nessa tela, nessa live improvisada, essa live de última hora, que eu queria agradecer a Deus, que Ele ouviu o nosso clamor, Ele ouviu a nossa oração, Ele viu a minha angústia, que eu fiquei aqui nesse hospital e que eu não podia imaginar do meu marido com diagnóstico dessa doença que a minha neta colocou o nome de monstro invisível. Então, que Deus te abençoe. Continue agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas. Por cada dia que você acorda, coloca o seu pé no chão e diz: Senhor, eu deitei, dormi e acordei. Em paz deitarei, em paz dormirei. Porque só Tu, Senhor. A paz do Senhor, irmã Rita, Deus te abençoe. Porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Creia nesta palavra. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim. De graça deste no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, oh glória, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, aleluia, mais grato
a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Eu tô quase sem voz, eu tô rouca, eu muitas noites com pouco sono, mas eu estou alegre com Jesus. Eu lembro quando criança que eu ia à Assembleia de Deus com a minha mãe, que ela nos criou na Assembleia de Deus, né? E eu lembro que os irmãos que eram dados oportunidade para dar testemunho, que ia até o púlpito, eu lembro de 3 palavras que sempre eu ouvia daquelas pessoas, daquelas irmãs, daqueles irmãos, eu ainda criança, adolescente, né? Eles começavam dando a paz do Senhor Jesus e diziam assim: eu estou alegre com Jesus, porque Jesus me salvou, me curou e me batizou com o Espírito Santo. Aleluia! Eu posso dizer também: Jesus me salvou, Jesus me curou e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu vou terminar, mas eu quero dizer para vocês que com 20 anos eu tive uma enfermidade que nem minha mãe sabia. Era uma enfermidade terrível. Hoje eu estou com 79. E era uma enfermidade que eu não quero entrar em detalhes. E eu ia me casar. E eu então, aquela enfermidade era algo muito sério na minha vida. E eu procurei um médico. O médico me medicou. Mas não fiquei boa. A medicação não produziu nenhum efeito. Eu tinha 20 anos. Eu fiz um voto a Deus. Eu ainda não era da Assembleia de Deus. A Deus de jejuar todos os dias, até meio-dia, por 40 dias. Eu ia para o meu trabalho em jejum. Eu trabalhava nas casas pernambucanas, em São João de Meriti. E a gente tinha 2 horas de almoço. E eu vinha em casa almoçar. E na hora do almoço eu entregava o meu jejum. Eu orava a Deus. E ali eu fiz o jejum de 40 dias. Quando terminou os 40 dias, era o dia do meu casamento. Eu fui curada. A enfermidade sumiu. E a enfermidade já cheirava mal. A conexão está ficando fraca, eu vou ter que encerrar. Então, aqueles 40 dias de jejum, Jesus me curou. Então eu posso dizer: Jesus me salvou, me curou e me batizou com o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos vocês que estão nessa tela, ouvindo essa palavra maravilhosa. Eu vou continuar aqui na minha missão, cuidando do meu amado que Deus colocou em minhas mãos para eu cuidar. Um beijo no coração de todos e Deus vos abençoe. Confiemos no Senhor. O Senhor não nos dá além do que nós possamos suportar. Amém? Glória a Deus. Fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.